segundo livro da história de Curuçá, ele tem 2 pontos. Além daquele da cruz, né, que eu falei, sobre ser, em vez de ideia de cruz cristã, mas sim o caranguejo sai e tudo. Curuçá, e ele tem uma coisa que os historiadores, nem o Paulo, não sei por que não tocou, é que há uma corrente de historiadores que diz o seguinte: os jesuítas não vieram na empreitada gloriosa do padre Antônio Vieira, 1653. Eles só conheceram Curuçá depois da descida dos índios do Jari. Daí os andirás que a gente fala aqui são esses índios descidos. Só que tem uma coisa, aí eles dizem que só depois da volta dos jesuítas, que eles foram expulsos a primeira vez em 60... Aí eles voltaram em 61, deve ser 58, 59, por aí assim. A primeira expulsão dos jesuítas do Grão-Pará. Então eles voltaram em 61, então eles só se instalaram aqui em 68. Tem uma corrente de historiadores. Então eu vou contra essa corrente, mostrando que o nome Curuçá é o nome tupi, e não das tribos que desceram do Jari. Provando que Curuçá é produto da empreitada gloriosa do padre Antônio Vieira a partir de 53, e não posterior. E mostrando fatos. O segundo livro. O terceiro fala da vila, o quarto fala da cabanagem, e o quinto vem história pra cacete. De Curuçá também. O quinto vai de 50 a 95. Qual a referência dessas comunidades, cara, daqui todinho? Porque quem denominou elas assim? Curupéré, Piqueateua, tu tem uma referência? Cada uma tem sua referência. Cada uma tem sua referência particular, tem sua história particular, porque, com exceção do Maú, deixa eu lembrar, que o Maú era nosso, né? Agora que é Marapanim. Do Maú, deixa eu lembrar demais. O próprio Marapani, que é o Bom Intento, era o Bom Intento, Padre Vale. Boa Esperança, foi né? Pra lá. Não, Boa Esperança ainda não estava nessa época no mapa. Eu acredito que Lauro Sodré, Pau X. Pau X era uma referência muito grande, porque depois do Abade Pau X, tá, era o trânsito entre Belém e São Luís, das embarcações. Então essas referências, o nome Pau X, por exemplo, é o nome que tu encontras da costa até o interior, os confins do Amazonas. É um nome muito comum, Pau X. Da Óbidos era Pau X. O nome da cidade. O nome de Óbidos foi aí com a reforma do Marquês de Pombal, com a reforma do Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era o governador do Pará, que era meio irmão do Marquês de Pombal. O Pau X virou Óbidos. Tá? Como aqui em Bragança era Souza do Caeté, virou Bragança, e tudo foi trocando nomes. Curuçá virou Vila Nova del Rei. Tá entendendo? Ele foi trocando esses nomes, foi aportuguesando esses nomes. Santarém, tudo são vilas bonitas em Portugal. E ele foi aportuguesando esses nomes e tirando. Então esses nomes, Pau X, o Abade, segundo a tradição oral dos Cunhas. Tá te incomodando o frio, o Canindé? Tu é alérgico? Não, é porque eu tô falando muito, você não tô falando nada. Eu não tô... Por isso que eu tô com a água aqui. Canindé, o Getro, o filho do senhor Eli Reis, tá mandando aqui. Boa, meu Canindé é um exemplo de ser humano. Grande abraço. Grande contador, o Getro agora. Ele faz parte do nosso grupo aí. Além de contar potoca, agora ele sabe contar dinheiro. Canindé, muito obrigado pela tua presença aqui.